Agora vamos falar sobre estresse. E aí? 2024 foi um ano estressante para você? Foi não, né? Ainda faltam 37 dias. Então está sendo um ano estressante para você? Vamos falar sobre causas, consequências, tratamento do estresse com o psicólogo da Polícia Militar, o João Roberto Marcelino, que está com a gente. Oi, João, bom dia, obrigado novamente por ter vindo. Bom dia, meu querido Jorge Tais. Estamos aqui novamente, mas antes precisamos fazer os agradecimentos, né? Quero agradecer à Polícia Militar, através do comandante da 7ª Região de Polícia Militar, o Coronel Kaufeld, ao comandante do 10º Batalhão, o nosso querido Coronel Felipe, e também a minha chefe imediata, Capitão Cassiane, porque liberaram para que eu pudesse vir aqui na rádio, conversar um pouquinho a respeito do estresse policial. Quero te agradecer, Jorge, por ter esse olhar tão terno para os nossos queridos policiais. Infelizmente, Jorge, não são todos que têm esse olhar de carinho para a Polícia Militar. Então eu agradeço o espaço e novamente me coloco sempre à tua disposição. Deve ser um serviço estressante ao extremo, né? Quando o policial militar, ele entra... E aí, quando eu falo de polícia militar, deixar aqui a justificativa, eu preciso falar da polícia militar porque é a secretaria que eu estou envolvido. É ali que eu exerço a minha profissão. Eu sou policial militar e sou o psicólogo da Polícia Militar. Então eu falo um pouco mais de expertise por eu estar na caserna. Não que eu vá desmerecer o trabalho maravilhoso dos nossos irmãos da Polícia Civil, da nossa querida Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e tantas outras forças de segurança. Mas a nossa expertise hoje é para falar do estresse policial, mas que não deixa de englobar todas as outras forças de segurança, Jorge. Com certeza, né? Qual é o nível de estresse que nós estamos falando aqui? Você abre o programa com a introdução dessa, dizendo assim, 2024 foi um ano extremamente de estresse, mas ainda não acabou, falta 37 dias, é uma introdução maravilhosa. Por quê, Jorge? Infelizmente, Jorge, o nível de estresse das pessoas, aí eu vou falar de modo geral e depois a gente afunila para chegar na Polícia Militar, as pessoas estão se estressando demais, Jorge. Por vivermos num país capitalista, todo mundo precisa correr atrás do seu, todo mundo precisa correr atrás do lucro. E essa, porque nós usamos uma frase, Jorge, baseado no senso comum, que nós temos que correr atrás do prejuízo. Não, nós vamos correr atrás do lucro para que esse lucro seja um benefício para a gente pagar o nosso prejuízo. Então nós corremos sempre atrás do lucro. Mas o que essa corrida desenfreada está levando? Para onde ela está levando as pessoas? Muitas pessoas, Jorge, hoje elas estão vivendo no automático. E nem percebem que estão estressadas ou que já chegaram no alto nível de estresse. Por quê? Não é fácil identificar o estresse. Pô, João, mas se não é fácil identificar o estresse, como é que eu vou identificar? Tem uma série de atitudes que nós podemos fazer. E uma dica, Jorge, que eu posso dar para quem está nos acompanhando, e essa pessoa pensa que está desencadeando o nível de estresse, ela pega uma cadernetinha e vai anotando o seu dia a dia. Esse é um ponto vulnerável. Esse é um ponto que eu percebia que antes eu sorria, agora eu não estou sorrindo tanto, agora eu estou ficando mais nervoso. O que está acontecendo? E você vai fazendo esse controle, você vai fazendo esse levantamento e ao longo do tempo, ali 1 mês, 2 meses, você vai ver. Eu saía de casa às 6 horas da manhã para o meu trabalho, saía com o meu veículo e era uma rota tranquila. Hoje eu faço a mesma rota, porém com muito estresse. Eu estou buzinando demais para o outro, eu estou xingando demais a outra pessoa. O que está acontecendo? De que forma eu preciso tentar controlar isso? Então é um exercício, Jorge, que se você for fazer, você já vai conseguir
tirar gatilhos dali para começar um tratamento. Ah, João, mas eu vou fazer um tratamento com quem? Obviamente que você começa sempre pela psicoterapia, que é o mais adequado. Muitas pessoas, Jorge, tomam remédio por conta, né? Eu vou me medicar e tá tudo bem. Eu vou na internet, eu leio, isso, eu tô estressado. Eu vou tomar um medicamento e eu vou ficar mais calmo. Ou vai pegar a receita do vizinho, do amigo, do parente. Exatamente, Jorge. Mas aí eu faço o quê, Jorge? Se isso, Jorge, só vai mascarar o que eu estou sentindo. Vai me dar aquela falsa sensação de tranquilidade no deslocamento da minha casa até o meu trabalho. E o depois? Como é que vai ser o meu dia? Porque o estresse, Jorge, o que é o estresse? O estresse são informações que me é trazida pelo meu organismo para dizer assim, ó, algo está para acontecer. Algo está para acontecer. Então, a partir desse momento, e aí surgem perguntas, né? João, mas o estresse, ele só é maléfico? Há estresse positivo? Sim, Jorge, há estresse positivo. João, me dá um exemplo do estresse positivo. Nascimento do seu filho. Você está naquela ansiedade para ver o rostinho, para ver como é que ele é. Isso é um estresse positivo. Um outro estresse positivo, Jorge. O Jorge aguardando para o final do ano chegar, para que ele possa viajar, para que ele possa rever amigos. Aquilo é um estresse positivo. E, obviamente, Jorge, que nós temos uma infinidade de estresse negativo. Mas o estresse positivo, ele também pode trazer consequências negativas? O estresse positivo, ele só vai trazer as consequências negativas se aquele estresse positivo se transformar num fenômeno negativo. Por exemplo, você torce por um time de futebol. E você está com um estresse positivo. Meu João, Deus, o meu time vai ser campeão. Hoje, depois de nós tomar um taco ontem, cara, já me levantou o estresse aqui. É exatamente isso que eu queria falar para você. Você torce para um time de futebol e você está eufórico, com aquele estresse positivo que o meu time vai vencer. O seu time perdeu. Quais são as consequências que irão gerar? Mau humor, vontade de não trabalhar, vontade de não atender os seus amigos. Então o estresse positivo pode sim se transformar no estresse negativo, desde que ele não seja trabalhado. Vamos botar um exemplo aqui que você citou, né? Um estresse positivo na concepção é aquele tipo, vai chegar o final do ano, férias, perfeito, família unida e tal. Uhum. E eu começo a querer acelerar isso. Boa. Começo a querer acelerar, então. E é uma coisa que eu não sei se você percebe também, mas a gente meio que percebe, eu não sei se é uma visão errônea, né? Mas parece que quando chega período do final do ano, para todo mundo tem mais pressa. Todo mundo está mais acelerado e todo mundo está mais estressado. Uhum. Principalmente falando em trânsito. Isso. Ô Jorge, o estresse, por si só, ele levanta, ele aumenta ou ele diminui. Você tem o planejamento, e aí, Jorge, é o mal de nós brasileiros. Há pesquisas, nós deixamos tudo para a última hora. O teu ano, Jorge, começa no dia 1º de janeiro. Ali você precisa ter o planejamento de tudo que eu vou fazer no decorrer desses 12 meses, deixando, obviamente, as brechas para aqueles projetos de última hora que possam surgir. Então ele precisa se encaixar e ele precisa se adequar dentro do teu planejamento. Agora, se você já começa o seu ano sem fazer um planejamento de forma adequada, se você começa seu ano de forma desorganizada ou deixa assim que vai dar tudo certo, obviamente que você vai aguçar o seu estresse. Por quê? Você vai viver períodos turbulentos de ansiedade. Você vai viver períodos, e aí tudo está interligado, Jorge. Quando nós
nos deparamos com situações, por exemplo, você estava num dia perfeito há uns anos atrás e, do nada, um avião se choca contra um prédio. Causa uma comoção mundial. Você para tudo que você está fazendo para assistir aquela situação. Ou seja, você já sai da sua programação normal. Então, quando você faz uma programação que vai ser assim, meus 12 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e consequentemente, eu defini tudo que eu vou fazer com as brechas para os novos projetos ou para alguma descontinuidade que possa surgir, ali está o teu ano muito bem planejado. E aí você vai chegar no dia 25 de novembro e você vai dizer assim, eu estou tranquilo. E essa é uma das formas de tantas outras que tem para controlar o estresse. E aí você me pergunta, João, e é interessante o que eu vou te falar agora, Jorge, porque certa vez eu fui dar uma entrevista numa rádio e o radialista me perguntou, João, o policial militar, ele é estressado, como é que ele vê a sociedade? E aí eu disse, me permita corrigi-lo. Não é como o policial vê a sociedade. O policial faz parte dessa sociedade. Então, quando você fala dessa forma, meio que você está querendo tirar o policial dessa sociedade. Obviamente, Jorge, que aqui nós precisamos falar do Jacob Levi Moreno, que é o pai do psicodrama. Onde ele fala assim, ó, as pessoas são compostas por papéis. Ok. O policial é um agente de segurança pública que se cobre com a bandeira do Estado, nos protegendo a sociedade essa da qual ele está inserido, com o risco da própria vida. Jorge, uma situação de crise, e nós já introduzimos isso no outro momento que eu estive na rádio, numa situação de crise, qualquer pessoa que está com o risco da própria vida, ela vai correr. O policial vai fazer o quê? Ele vai para cima. Porque ele precisa proteger a sociedade. João, ele não tem medo? É óbvio que ele tem medo. Ele não tem calafrios, ele não tem sudorese, ele não tem taquicardia quando está indo para essa cena? Tem. E é isso que o mantém vivo. João, mas vai chegar um momento que esse policial, e agora falando dos nossos policiais, vai chegar um momento, João, que esse policial vai começar um processo de somatização, João. E aí, João, como é que nós vamos identificar esse estresse? E aí nós temos que entender, Jorge, que tem algumas ocorrências que são ocorrências peculiares. Onde eu e você somos parceiro de uma guarnição, de uma viatura, estamos indo para uma ocorrência que para mim é de alta periculosidade, mas você, que é o meu parceiro, não enxerga dessa forma. Tanto que, após a ocorrência, voltamos ao nosso posto, voltamos à nossa ronda, e aí é nos acionado a primeira fase do estresse, que é o alerta. O alerta faz com que eu esteja alerta para todos os tipos de situação. Até dar uma sudoresezinha, dar uma taquicardia, mas eu sei que aquela é a fase do alerta. A fase de alerta, o próprio nome já está dizendo. Eu estou alerta para que algo possa acontecer. É o deslocamento para uma ocorrência. Ok, João, da fase do alerta nós vamos para qual fase? E hoje, Jorge, a literatura, antes nós tínhamos a fase de alerta, de resistência ao estresse e de exaustão. Hoje nós temos alerta, resistência e quase exaustão, para depois chegar à fase da exaustão. Então, o policial militar, qual é a fase da resistência? É aquela fase onde a homeostase é o que mantém o nosso organismo equilibrado, diz assim para ele, ó, eu estou lutando com todas as forças para me manter no equilíbrio. Essa fase de resistência. Eu estou lutando.
vai com calma aí, João, tenta voltar para a fase do alerta. E aí é que tá, Jorge. Antes que você me faça a pergunta, eu mesmo respondo. João, é possível voltar da fase do alerta para a fase... perdão, daria para voltar da fase da resistência para a fase do alerta? Dá. Tudo vai depender da tua expertise. E aí tem a quase exaustão, que o teu organismo está dizendo assim, João, eu não estou dando mais conta. Daqui eu não consigo mais voltar para a fase do alerta. O máximo que eu consigo é voltar para a fase de resistência. E tem a exaustão. E aí, o que é a fase de exaustão para o policial? Ele lutou com todas as forças para tentar inibir que o estresse chegasse, mas o estresse chegou. E associado, Jorge, e aí é por isso que é importante que a gente faça essa leitura, que os profissionais de saúde, principalmente os nossos psicólogos e os psicólogos externos, façam esse desenho. Desenhe a estrutura do policial, os papéis nos quais eles estão inseridos. O policial, ele é policial 24 horas por dia. Já está na doutrina. A caserna te ensina a ser o policial 24 horas por dia. E quando ele não desliga, porque se faz... Você pergunta, João, ele pode desligar, ser uma pessoa? Sim, ele precisa desligar. Ele precisa desligar para que ele entenda que ele faz parte de uma sociedade. Se ele não desligar, se ele pensar que eu sou policial 24 horas por dia, eu preciso defender a sociedade, mesmo com o risco da própria vida, é válido? É, mas ele precisa lembrar que ele tem família, ele tem projetos, ele tem sonhos, e ele precisa lutar bravamente por isso. Porque senão, Jorge, vira um círculo tão vicioso que daqui a pouco ele já está isolado numa sociedade que ele criou. Uma sociedade que é só dele. Onde ele só consegue viver a polícia. E isso é um grande erro. Em todas as profissões, né? Todas as profissões. É um grande erro. 11h33, eu estou conversando com o psicólogo da Polícia Militar de Santa Catarina, João Roberto Marcelino. Estamos falando sobre o estresse na PM. E aí, 2024 foi um ano estressante para você? Foi não, né? Ainda faltam 37 dias, então está sendo um ano estressante para você? Vamos falar sobre causas, consequências, tratamento do estresse com o psicólogo da Polícia Militar, o João Roberto Marcelino, que está com a gente. Oi, João, bom dia, obrigado novamente por ter vindo. Bom dia, meu querido Jorge Tais. Estamos aqui novamente, mas antes precisamos fazer os agradecimentos, né? Quero agradecer à Polícia Militar, através do comandante da 7ª Região de Polícia Militar, o Coronel Kaufeld, ao comandante do 10º Batalhão, o nosso querido Coronel Felipe, e também a minha chefe imediata, Capitão Cassiane, porque liberaram para que eu pudesse vir aqui na rádio conversar um pouquinho a respeito do estresse policial. Quero te agradecer, Jorge, por ter esse olhar tão terno para os nossos queridos policiais, infelizmente, Jorge, não são todos que têm esse olhar de carinho para a Polícia Militar. Então eu agradeço o espaço e novamente me coloco sempre à tua disposição. Deve ser um serviço estressante ao extremo, né? Quando o policial militar, ele entra... E aí, quando eu falo de Polícia Militar, deixar aqui a justificativa, eu preciso falar da Polícia Militar porque é a secretaria que eu estou envolvido. É ali que eu exerço a minha profissão. Eu sou policial militar e sou o psicólogo da Polícia Militar. Então eu falo um pouco mais de expertise por eu estar na caserna. Não que eu vá desmerecer o trabalho maravilhoso dos nossos irmãos da Polícia Civil, da nossa querida Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e tantas outras forças de segurança. Mas a nossa expertise hoje é para falar do estresse policial, mas que não deixa de englobar todas as outras forças de segurança, Jorge. Com certeza, né? Qual é o nível de estresse que nós estamos falando aqui?
Você abre o programa com a introdução dessa, dizendo assim, ó, 2024 foi um ano extremamente de estresse, mas ainda não acabou, falta 37 dias, é uma introdução maravilhosa. Por quê, Jorge? Infelizmente, Jorge, o nível de estresse das pessoas, aí eu vou falar de modo geral e depois a gente afunila para chegar na polícia militar, as pessoas estão se estressando demais, Jorge. Por vivermos num país capitalista, todo mundo precisa correr atrás do seu, todo mundo precisa correr atrás do lucro. E essa, porque nós usamos uma frase, Jorge, baseado no senso comum, que nós temos que correr atrás do prejuízo. Não, nós vamos correr atrás do lucro para que esse lucro seja um benefício para a gente pagar o nosso prejuízo. Então nós corremos sempre atrás do lucro. Mas o que essa corrida desenfreada está levando? Para onde ela está levando as pessoas? Muitas pessoas, Jorge, hoje elas estão vivendo no automático. E nem percebem que estão estressadas ou que já chegaram no alto nível de estresse. Por quê? Não é fácil identificar o estresse. Pô, João, mas se não é fácil identificar o estresse, como é que eu vou identificar? Tem uma série de atitudes que nós podemos fazer. E uma dica, Jorge, que eu posso dar para quem está nos acompanhando, e essa pessoa pensa que está desencadeando o nível de estresse, ela pega uma cadernetinha e vai anotando o seu dia a dia. Esse é um ponto vulnerável. Esse é um ponto que eu percebia que antes eu sorria, agora eu não estou sorrindo tanto, agora eu estou ficando mais nervoso. O que está acontecendo? E você vai fazendo esse controle, você vai fazendo esse levantamento e ao longo do tempo, ali 1 mês, 2 meses, você vai ver. Eu saía de casa às 6 horas da manhã para o meu trabalho, saía com o meu veículo e era uma rota tranquila. Hoje eu faço a mesma rota, porém com muito estresse. Eu estou buzinando demais para o outro, eu estou xingando demais a outra pessoa. O que está acontecendo? De que forma eu preciso tentar controlar isso? Então é um exercício, Jorge, que se você for fazer, você já vai conseguir tirar gatilhos dali para começar um tratamento. João, mas eu vou fazer um tratamento com quem? Obviamente que você começa sempre pela psicoterapia, que é o mais adequado. Muitas pessoas, Jorge, tomam remédio por conta, né? Eu vou me medicar. E tá tudo bem. Eu vou na internet, eu leio. É isso, eu tô estressado. Eu vou tomar um medicamento e eu vou ficar mais calmo. Ou vai pegar a receita do vizinho, do amigo, do parente. Exatamente, Jorge. Mas aí eu faço o quê, Jorge? Se isso, Jorge, só vai mascarar o que eu tô sentindo. Vai me dar aquela falsa sensação de tranquilidade no deslocamento da minha casa até o meu trabalho. E o depois? Como é que vai ser o meu dia? Porque o estresse, Jorge, o que é o estresse? O estresse são informações que me é trazida pelo meu organismo para dizer assim, algo está para acontecer. Algo está para acontecer. Então, a partir desse momento, e aí surgem perguntas, né? João, mas o estresse, ele só é maléfico? Há estresse positivo? Sim, Jorge, há estresse positivo. João, me dá um exemplo do estresse positivo. Nascimento do seu filho. Você está naquela ansiedade para ver o rostinho, para ver como é que ele é. Isso é um estresse positivo. Um outro estresse positivo, Jorge. O Jorge aguardando para o final do ano chegar, para que ele possa viajar, para que ele possa rever amigos. Aquilo é um estresse positivo. E obviamente, Jorge, que nós temos uma infinidade de estresse negativo. Mas o estresse positivo, ele também pode trazer consequências negativas? O estresse positivo, ele só vai trazer as consequências negativas se aquele estresse positivo se transformar num fenômeno negativo. Por exemplo, você torce por um time de futebol.
e você Não, tá não. com o estresse positivo. Meu João, Deus, o meu time vai ser futebol campeão. hoje, depois de nós tomar um taco ontem, cara, já me levantou o estresse aqui. É exatamente isso que eu queria falar pra você. Você torce para um time de futebol e você tá com eufórico, com aquele estresse positivo que o meu time vai vencer. O seu time perdeu. Quais são as consequências que irão gerar? Mau humor, vontade de não trabalhar, vontade de não atender os seus amigos. Então o estresse positivo pode sim se transformar no estresse negativo, desde que ele não seja trabalhado. Vamos botar um exemplo aqui que você citou, né? Um estresse positivo na concepção é aquele tipo, vai chegar o final do ano, férias, Perfeito. família unida, tal. Uhum. E eu começo a querer acelerar isso. Boa. Começo a querer acelerar, então. E é uma coisa que eu não sei se você percebe também, mas a gente meio que percebe, eu não sei se é uma visão errônea, né? Mas parece que quando chega período do final do ano, para todo mundo tem mais pressa. Todo mundo está mais acelerado e todo mundo está mais estressado. Uhum. Principalmente falando em trânsito. Isso. Ô Jorge, o estresse, por si só, ele levanta, ele aumenta ou ele diminui. Você tem o planejamento, e aí, Jorge, é o mal de nós brasileiros. Há pesquisas, nós deixamos tudo para a última hora. O teu ano, Jorge, começa no dia 1º de janeiro. Ali você precisa ter o planejamento de tudo que eu vou fazer no decorrer desses 12 meses, deixando, obviamente, as brechas para aqueles projetos de última hora que possam surgir. Então ele precisa se encaixar e ele precisa se adequar dentro do teu planejamento. Agora, se você já começa o seu ano sem fazer um planejamento de forma adequada, se você começa seu ano de forma desorganizada ou deixa assim que vai dar tudo certo, obviamente que você vai aguçar o seu estresse. Por quê? Você vai viver períodos turbulentos de ansiedade. Você vai viver períodos, e aí tudo está interligado, Jorge. Quando nós nos deparamos com situações, por exemplo, você estava num dia perfeito, há uns anos atrás, e, do nada, um avião se choca contra um prédio. Causa uma comoção mundial. Você para tudo que você está fazendo para assistir aquela situação. Ou seja, você já sai da sua programação normal. Então, quando você faz uma programação que vai ser assim, meus 12 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e consequentemente, eu defini tudo que eu vou fazer com as brechas para os novos projetos ou para alguma descontinuidade que possa surgir, ali está o teu ano muito bem planejado. E aí você vai chegar no dia 25 de novembro e você vai dizer assim, eu estou tranquilo. E essa é uma das formas de tantas outras que tem para controlar o estresse. E aí você me pergunta, João, e é interessante o que eu vou te falar agora, Jorge, porque certa vez eu fui dar uma entrevista numa rádio e o radialista me perguntou, João, o policial militar, ele é estressado, como é que ele vê a sociedade? E aí eu disse, me permita corrigi-lo. Não é como o policial vê a sociedade. O policial faz parte dessa sociedade. Então, quando você fala dessa forma, meio que você está querendo tirar o policial dessa sociedade. Obviamente, Jorge, que aqui nós precisamos falar do Jacob Levi Moreno, que é o pai do psicodrama. Onde ele fala assim, ó, as pessoas são compostas por papéis. Ok. O policial é um agente de segurança pública que se cobre com a bandeira do Estado, nos protegendo a sociedade essa da qual ele está inserido com o risco da própria vida. Jorge, uma situação de crise, e nós já introduzimos isso
no outro momento que eu estive na rádio, numa situação de crise, qualquer pessoa que está com o risco da própria vida, ela vai correr. O policial vai fazer o quê? Ele vai para cima. Porque ele precisa proteger a sociedade. João, ele não tem medo? É óbvio que ele tem medo. Ele não tem calafrios, ele não tem sudorese, ele não tem taquicardia quando está indo para essa cena? Tem. E é isso que o mantém vivo. João, mas vai chegar um momento que esse policial, e agora falando dos nossos policiais, vai chegar um momento, João, que esse policial vai começar um processo de somatização, João. E aí, João, como é que nós vamos identificar esse estresse? E aí nós temos que entender, Jorge, que tem algumas ocorrências que são ocorrências peculiares, onde eu e você somos parceiros de uma guarnição, de uma viatura, estamos indo para uma ocorrência que para mim é de alta periculosidade, mas você, que é o meu parceiro, não enxerga dessa forma. Tanto que, após a ocorrência, voltamos ao nosso posto, voltamos à nossa ronda, e aí é nos acionado a primeira fase do estresse, que é o alerta. O alerta faz com que eu esteja alerta para todos os tipos de situação. Até dar uma sudoresezinha, dar uma taquicardia, mas eu sei que aquela é a fase do alerta. A fase de alerta, o próprio nome já está dizendo. Eu estou alerta para que algo possa acontecer. É o deslocamento para uma ocorrência. Ok, João, da fase do alerta nós vamos para qual fase? E hoje, Jorge, a literatura, antes nós tínhamos a fase de alerta, de resistência ao estresse e de exaustão. Hoje nós temos alerta, resistência e quase exaustão, para depois chegar à fase da exaustão. Então, o policial militar, qual é a fase da resistência? É aquela fase onde a homeostase, é o que mantém o nosso organismo equilibrado, diz assim para ele, ó, eu estou lutando com todas as forças para me manter no equilíbrio. Essa fase de resistência. Eu estou lutando. Vai com calma aí, João. Tenta voltar para a fase do alerta. E aí é que tá, Jorge. Antes que você me faça a pergunta, eu mesmo respondo. João, é possível voltar da fase do alerta para a fase... daria para voltar da fase da resistência para a fase do alerta? Dá. Tudo vai depender da tua expertise. E aí tem a quase exaustão, que o teu organismo está dizendo assim, João, eu não estou dando mais conta. Daqui eu não consigo mais voltar para a fase do alerta. O máximo que eu consigo é voltar para a fase de resistência. E tem a exaustão. E aí, o que é a fase de exaustão para o policial? Ele lutou com todas as forças para tentar inibir que o estresse chegasse, mas o estresse chegou. E associado, Jorge, e aí é por isso que é importante que a gente faça essa leitura, que os profissionais de saúde, principalmente os nossos psicólogos e os psicólogos externos, façam esse desenho. Desenhem a estrutura do policial, os papéis nos quais eles estão inseridos. O policial, ele é policial 24 horas por dia. Já está na doutrina. A caserna te ensina a ser o policial 24 horas por dia. E quando ele não desliga, porque se faz... Você pergunta, João, ele pode desligar, ser uma pessoa? Sim, ele precisa desligar. Ele precisa desligar para que ele entenda que ele faz parte de uma sociedade. Se ele não desligar, se ele pensar que eu sou policial 24 horas por dia, eu preciso defender a sociedade, mesmo com o risco da própria vida, é válido? É. Mas ele precisa lembrar que ele tem família, ele tem projetos, ele tem sonhos, e ele precisa lutar bravamente por isso. Porque senão, Jorge, vira um círculo tão vicioso que daqui a pouco ele já está isolado numa sociedade que ele criou. Uma sociedade que é só dele. Onde ele só consegue viver a polícia. E isso é um grande erro.
Em todas as profissões, né? Todas as profissões. É um grande erro.